Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do São Francisco. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS Rio. Semadem. Olá, Joaquim, bom dia. Aqui no Semadem estou eu, Liz, da Hidrologia, e o Celute, da Meteorologia. Ok, obrigado. Chefe. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, eu, Antônio, Daniela, Sérgio, Meuser, Tiago e Arquimedes. Obrigado. Ok. Semar Sergipe. Bom dia, Joaquim. Agora é Cedurbis. Encontra-se Pedro Lessa da Cedurbis, Lindomar da Codevassi e Júlio Claudio da Décimo. Ok. Então vamos passar de novo. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Aqui pelo ONS Rio estamos eu, Rafael Barros, Luiz Guilhom, Paulo Gerson, Marcelo Lona, Nestor Braganholo. Obrigado, bom dia. Ok, obrigado. ONS Brasília. Bom dia, Joaquim Lancelotti. Bom dia a todos. Ok. Tem o CCE, Rodrigo. Bom dia, Joaquim. Aqui na CCE estamos eu e a Tainá, da Gerência de Preços. Ok, obrigado. Bom dia, Joaquim. Giovanni, aqui pelo ONS Recife, Giovanni e Luana, tá? Ok, não tinha visto vocês ainda. Inema, Bahia. Bom dia, Joaquim. Estou aqui, Olmo, da Casa Civil do Governo do Estado. Topázio está aqui, mas não está na sala no momento, e Bruno Jardim também. Ok, obrigado. Semig. Bom dia, Joaquim, pela Semig e Ivan. Ok, obrigado. Codevassi, Auditório Central. Pronto, Joaquim, bom dia. Estamos hoje Denilson e Liana. Bom dia. Ok, obrigado. Bom, tem a professora Ivonilde. Bom, projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Obrigado, Paulo. Bom, professor Ivonilde, não sei se agora consegue falar, só dar um alô. Bom, que eu não o chamei ainda. Marinha, bom dia, comandante Eduardo. Opa, obrigado, comandante. Alguém mais? Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Francisco, da Contrato Porto Fluvial do Petrolina. Obrigado. Alguém mais? Não. Então, eu vou fazer a apresentação das pessoas que estão acessando essa sala aqui. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia a todos. Carlos Roberto, Infraestrutura. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Matheus, da ANEL. Bom dia, Márcio Nóbrega, da ANA. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Marcos Freitas, Ana. Ok, o comitê também entrou, Delane? Só dá o sinal aí que está ouvindo. Bom, inicialmente vamos fazer uma apresentação por parte do Semadem, que vai falar sobre as chuvas ocorridas e principalmente a sinalização futura. Marcelo. Muito obrigado, Joaquim. Podemos ir na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 7 dias, estritamente entre o dia 3 e 10 de março, né?
Lembrando que houve um período um pouco anterior a esse que estou mostrando, onde houve bastante precipitação, especialmente no trecho de Três Marias. Então, se a gente considera estritamente a última semana, esse é o quadro. Foi uma semana de precipitações mais escassas, mais localizadas, com chuva, assim, de uma forma geral abaixo da média, como dá para ver na figura da direita, especialmente no trecho alto e médio do São Francisco. Choveu um pouco abaixo, choveu abaixo da média nos últimos 10 dias. Aí na próxima figura, que mostra o quadro de precipitação de toda a bacia, nós vemos primeiro que o mês de fevereiro fechou um pouco abaixo da média, mais perto da média, como nós tínhamos falado de alguma forma na última reunião. E agora em março, nós temos uma média. A média de março ainda é elevada, 140 milímetros, e nos primeiros 9 dias nós temos 39 milímetros. Já se consideramos o ano hidrológico, choveu 588, 590, arredondando os números, quando a MLT é de 857. Então, no ano hidrológico, estamos realmente um pouco longe da MLT, muito especialmente pela fraquíssima precipitação que nós tivemos no mês de janeiro, né? Nos outros meses, veja que a chuva foi perto da média, pouquinho abaixo, de uma forma geral, mas em novembro foi um pouco acima, mas se não fosse pelo mês de janeiro, nós estaríamos numa situação mais confortável. Bom, na próxima figura está a imagem de satélite de hoje. Nós temos aí numa elipse, né? Dá para ver. Eu diria que não chega a ser uma frente fria, né? É mais fraco do que uma frente fria, mas de alguma forma uma região aí de contraste de temperatura que provocou chuvas muito intensas ontem e hoje de madrugada na cidade de São Paulo e na cidade do Rio. Essa área de instabilidade, essa frente fria fraca, ela vai subir um pouco em direção a Minas Gerais e vai permanecer por alguns dias provocando chuva, mas em forma de pancadas, mas essas pancadas em algum momento podem ser volumosas. Então vejam como ficou o mapa de previsão de chuva para os próximos 7 dias na próxima figura. Então aparece aquela área um pouco mais azul, né, passando pelo Oceano Atlântico, mais ou menos na altura do Espírito Santo e entrando no continente através de Minas e de Goiás. Então, dá para imaginar ali já a situação da bacia do São Francisco, né? Mas temos o detalhe na próxima figura. Mais volume, então, na parte mais alta da bacia e menos no trecho médio. De uma forma geral, no gráfico da direita, dá para ver o volume, 32 para uma semana, 55 para 10 dias. Esse volume está mais ou menos dentro da média da época, sendo que vemos que um pouco mais no trecho alto e menos no trecho médio e baixo. Na próxima figura temos o detalhe da parte da subbacia de Sobradinho, e aqui os volumes são parecidos aos da bacia como um todo. Esse valor corresponde um pouquinho abaixo da média. As chuvas serão mais irregulares, né, neste trecho de Sobradinho, e também seriam mais abundantes e frequentes na parte sul, né, a parte mais alta do trecho de Sobradinho. E em Três Marias é onde nós teremos os maiores volumes, né? Nós discutimos com Lícia, achamos que esse volume pode até estar um pouco superestimado. Então esse valor de 60, 90, nós fizemos uma pequena correção subjetiva, porque o modelo costuma superestimar a chuva neste tipo, né, de precipitação mais em forma de pancadas. Mas, mesmo assim, tem previsão de boa precipitação, mais ou menos dentro da média histórica para Três Marias. E a última figura da minha parte é a tendência para a segunda semana. Estamos falando já do período 17 a 23 de março. E a tendência de continuidade das precipitações, inclusive com um certo aumento da precipitação no trecho médio, no trecho de Sobradinho, e também sim no trecho de Três Marias. Então, aparentemente, a tendência para a segunda semana é boa, né, animadora, no sentido de manter as precipitações.
Então, isso da minha parte e passo o microfone para a Liz. Muito obrigado. Olá, Joaquim. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim, novamente. Eu vou falar especificamente agora da bacia de Três Marias, que é uma subbacia dessa grande bacia do São Francisco e está localizada aí mais ou menos no centro-oeste de Minas Gerais, que é a região denominada de Alto São Francisco. Nessas áreas, o que observamos é geralmente uma maior declividade do relevo que favorece a implantação das usinas hidrelétricas, como é o caso de Três Marias. Nessa primeira figura, nós observamos a precipitação, tanto observada quanto a média climatológica. No nosso caso, a média climatológica é considerada desde 1983 até 2018. E ao longo das últimas estações, é possível observar, comparando as linhas azuis com as linhas cinzas e também pelo quadro à nossa direita, que ao longo das últimas estações chuvosas nós temos um saldo negativo, variando aí de 10% a 35%. E na última estação chuvosa, que é de outubro de 2018 a março de 2019, que ainda está em andamento, nós conseguimos observar eventos extremos climáticos em um curto espaço de tempo. O que significa isso? Em novembro de 2018, nós tivemos o segundo maior valor de precipitação mensal do histórico. Antes desse valor, o primeiro valor, ele ocorreu em 1996. E em janeiro, nós tivemos baixos valores de precipitação, ou seja, foi uma quebra do mínimo mensal de precipitação. Antes, esse valor ele era correspondente a 2014, mas em janeiro de 2019 houve uma quebra do mínimo médio mensal de precipitação. Esses valores de precipitação, eles vão ser traduzidos em vazão, porque de acordo com a equação do balanço hídrico, a precipitação ela está diretamente relacionada à vazão. Então, se nós observarmos a vazão, em novembro, nos últimos meses, aqui tem a vazão dos últimos meses, de junho a maio. A linha preta, ela significa a vazão, a MLT, que é de 1983 a 2018, que seria o esperado. E a linha roxa, ela representa o que realmente aconteceu. Se observarmos o mês de novembro, devido a essa chuva, segundo o maior valor de precipitação mensal do histórico, o valor de vazão também se elevou, ficando aí 46% superior ao esperado. E, no entanto, depois, em janeiro e fevereiro, esses valores eles foram menores. Em janeiro, por exemplo, ficou 68% abaixo do esperado. Em fevereiro, 55% abaixo do esperado. Agora, se analisarmos o mês de março, nós temos aí uma vazão média de 1.114 metros cúbicos por segundo, de acordo com os dados concedidos pelo ONS. Só que, apesar de representar 4% acima da média, esse valor é um valor, digamos, momentâneo, porque ele só tem 6 dias de dados. Então, não pode ser representativo do mês todo. Ainda precisamos esperar ao decorrer dos próximos dias. No próximo slide, por favor. No próximo slide, nós temos nós fizemos a análise observacional e agora nós vamos fazer um trabalho de modelagem, a previsão da vazão, utilizando a previsão da precipitação para os próximos dias, de acordo com o modelo GFS. Então, nós temos duas informações importantes nessa figura. Nós temos as barras pretas em cima, verticais, que representam a precipitação, e a linha horizontal embaixo, que representa a vazão. Então, a precipitação, como que ela está sendo traduzida em vazão. Então, observe que no final do mês
de fevereiro, início de março, tivemos algumas chuvas, o que fez elevar um pouquinho a vazão. E aí agora não tem muita chuva significativa nos próximos dias, então a vazão tende a se manter constante aí, com uma previsão de 708 metros cúbicos por segundo no período de 11 de março, que é hoje, até o dia 20 de março. Bom, só para fechar, fazendo uma análise das nossas simulações, nós subestimamos o nosso valor de precipitação, ou o nosso valor de vazão, porque choveu mais do que o esperado. No próximo slide, obrigada. Além dos valores de vazão prevista, nós também fazemos os cenários, mas aí nesse caso é diferente. Nós usamos a climatologia, a precipitação climatológica, para simular os diferentes cenários de vazão. Então, nós usamos a precipitação na média, a precipitação abaixo da média e a precipitação acima da média. E nós usamos também um cenário de precipitação crítico. O que seria isso? Seria aquele período de março a maio em que nós encontramos os menores valores de precipitação em todo esse período de 1983 a 2018. Então, se nós analisarmos essas linhas pontilhadas que representam esses cenários, a linha cinza, ela representa o que aconteceria se chovesse na média histórica. Nós teríamos vazões aí da ordem de 620 metros cúbicos por segundo. Isso representa 86% da NLT. Se compararmos esse valor com o ano passado, nós estamos numa condição muito confortável, muito mais confortável. Porém, ainda não é perto da média, está um pouco distante da média. Não é essa a nossa contribuição, Joaquim. Obrigada. Ok. Bom, então o que está mostrado aí, pelo menos aparentemente, é que a tendência de chuvas dentro de uma certa normalidade prevalece, né? Então, para os próximos dias. Então, mas alguém teria alguma consideração sobre essa primeira parte da apresentação do CEMADEM? Alguma pergunta específica? Sim, pela Marinha, por favor. Eu observei no dia 25, inclusive fiz um comentário no chat, mas eu acho que o CEMADEM não recebeu, que eles fizeram uma previsão lá, média, dos próximos 10 dias, no dia 25, 600 e poucos metros cúbicos por segundo. Achei pouco, sabe por quê? Porque estava muita chuva lá para Três Marias. Então, a previsão do CEMADEM indicava muita chuva para Minas. Então, a vazão teria que ser um pouco maior. Eu acompanhei o site da CEMIG diariamente também. A vazão de Três Marias estão todas na faixa acima de 900. Então, essa previsão para a média de próximo, precipitação média de 620, de 708 agora, para os próximos 10 dias, será que também não está um pouquinho subestimada? Porque nós estamos vendo que essa semana que está entrando aí, tem bastante chuva lá para Minas. E aí a gente fica pensando que isso não vai refletir na vazão. Ela tem que refletir na vazão. Então, como semana passada ficou abaixo, será que há uma possibilidade ainda também de estar assim, meio acanhado, de fazer uma previsão maior de vazão? Porque isso acaba influenciando lá na curva, não sei, do ONS, não sei se influencia, ou ele usa os dados dele mesmo. De qualquer maneira, essa precipitação que vai ocorrer essa semana ainda, com tendência em 2 semanas, talvez diminuindo mais um pouco na segunda semana, mas nos próximos 10 dias deve manter uma vazão alta aí de 900, quase 1.000 metros, sei lá. No início de março já estamos em 1.000, né? Então, mais 10 dias pela frente, com chuva, será que vai cair para 700? Essa é a minha pergunta. Então, só para entender, ele fez a pergunta para o CEMADEM, mas também tem um rebatimento no ONS, porque, na verdade, o ONS vai explicar, mas eu vou antecipar, ele usa a chuva, mas o modelo é outro. Mas, CEMADEM. Oi, Joaquim.
Bom, não sei o que dizer, não fomos nós que fizemos aquela previsão no dia 25, mas é provável que tenha havido um problema com a chuva prevista pelo modelo meteorológico e também o que pode ter acontecido, que às vezes nós aplicamos um coeficiente de ajuste, né, das precipitações, porque o modelo tende normalmente a superestimar as precipitações. Então a gente tira de alguma forma o erro sistemático. Mas, às vezes, o modelo tem um erro que não é sistemático, né? Então, às vezes, no intuito de melhorar a previsão, podemos até ter piorado. Enfim, nós temos duas fontes de erro nessa previsão de vazão, e uma é o modelo meteorológico, que normalmente é a maior fonte de incerteza, mas também pode ter algum problema de calibração. Enfim, nós vamos estudar essa questão. O concreto é que para os próximos dias, né, nós vamos ter uma redução, é o que o modelo está dando, e acho que essa redução vai de fato ocorrer. Ok. A explicação do ONS eu vou deixar que ele faça durante a apresentação dele, né, que ele vai explicar que usa a chuva mais o modelo dele, de previsão de vazão. Então, ONS, vou botar na tela a apresentação. Ok, Joaquim. Bom dia a todos. Nós, como sempre, né, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco e com simulações de curto, né, e médio prazo. Na verdade, pela primeira vez hoje, né, nós vamos apresentar nessa sala, né, os resultados que fizemos com simulações até o final de novembro, né, armazenamento no dia 1º de dezembro. Como tinha sido anunciado, né, na reunião anterior, né, na verdade tinha sido solicitado na reunião anterior. Em termos de acompanhamento, o próximo, por favor. Nesse mês de destacar, né, esse período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, nós tivemos, né, para Três Marias, 44% da MLT, o que equivaleu à sexta pior série. Para as vazões incrementadas a Sobradinho, 46% da MLT, nesse período de dezembro, como eu falei, dezembro de 2018 até fevereiro de 2019. A quarta pior série. E em termos de vazões totais a Sobradinho, 47% da MLT, o que equivale, né, a quinta pior série, né, nesse período aí. Esse mês de março, esses últimos 10 dias verificados, no caso, né, do dia 1º até o dia 10 de março, nós estamos com 98% da MLT. Tá? Lógico, né, não quer dizer que vai ficar assim o resto do mês, né, mas o verificado até agora, né, estamos com 98% da MLT, né, o que equivale à 50ª pior série. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, estamos com 39% da MLT, que equivale à 8ª pior série do histórico. E em termos de vazões totais a Sobradinho, estamos com 42% da MLT, o que equivale à 7ª pior série do histórico. Então, quer dizer, condições bem favoráveis, né, aí principalmente para o reservatório, para as vazões naturais da Três Marias. Próximo, por favor. Volta. Vamos mostrar agora também os cenários que iremos utilizar, né, para as simulações que vamos fazer. Para a primeira semana operativa, né, no caso do período, né, de hoje, 11 a 15 de março, as nossas previsões, né, são utilizando o modelo SMAP e a chuva dos modelos Zeta e GFS. Tá? Então, para o período posterior, de 16 de março, na verdade, ali até 30 de novembro, eu tenho que fazer essa correçãozinha. Nós usamos 3 cenários, né? Na verdade, usamos o mesmo modelo, né, de simulação, que é o modelo SMAP. A diferença para o curto prazo é a chuva utilizada, né? Enquanto na primeira semana utilizamos, como eu falei, a chuva do modelo ETA e GFS, mais curto prazo. Até o final do ano, nós usamos 3, com base na simulação do SMAP, com 3 chuvas, com 3 diferentes cenários de chuva, que é a vazão obtida, né, em função da chuva na média do período 2006 a 2018, um outro cenário com a vazão obtida, né, em função da chuva de 2013 a 2017, destacar, né, que sempre esse período de 2013 a 2017 aí, né, dos últimos 5 anos, eu vou mostrar um pouco à frente porque não utilizamos o período de 2014 a 2018, que seriam os últimos 5 anos, tá? E além desses 2 cenários que eu falei, tem um outro cenário com a pior chuva, né? Quer dizer, a vazão obtida em função
a vazão obtida, né, em função da chuva o pior histórico, né, em função dessa, que foi esse ano de 2017. O próximo, por favor. Como eu falei, né, eu queria destacar aí, esse ano de 2018, esse período de outubro, novembro de 2018, foi um cenário, nós obtemos um cenário bastante favorável. O que fez que essa média da vazão obtida, né, nesse período de 2014 a 2018 ficasse bastante alto no final do período, como vocês podem ver, né, essa linha laranja. Tá? Então, no final de novembro, tivemos uma subida muito grande. E aí, por conta disso, nós não estamos utilizando esse ano de 2018 na nossa simulação. No lugar de utilizar o cenário 2014 a 2018, o próximo, por favor. Nós iremos utilizar o cenário de 2013 a 2017. Né? Excluímos esse ano de 2018 das análises, tendo em vista que o resultado foi bastante alto. Tá? É o que destacamos na legenda lá embaixo, 2013 a 2017. Okay? Então, esse período de 2013 a 2017, né, considerando a pior série, né, nós tivemos 196 metros cúbicos por segundo, 42% da MLT, o que equivale à quarta pior série. Considerando a média, né, desse 2013 a 2017, 255 metros cúbicos por segundo, 55% da MLT, a décima pior série. E considerando o período de 2006 a 2018, 263 metros cúbicos por segundo, 57% da MLT, a 12ª pior série. Observe que esses dois últimos cenários são muito próximos, né? Então, esse cenário laranja e o cenário verde são cenários muito próximos em termos de vazão. E aí, com consequência, né, o armazenamento foi muito próximo. Vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. Próximo, por favor. Em termos de vazões no trecho médio de São Francisco, aí podemos observar, né, o posto destacando, né, o posto de São Romão, hoje estamos com 819 metros cúbicos por segundo, que é o gráfico rosa. O posto de São Francisco também, bastante importante, né, na calha principal do Rio São Francisco, 1.324 metros cúbicos por segundo, né, que é o gráfico, a curva, né, azul, tá? E a afluência Sobradinho, hoje estamos em torno de 1.100 metros cúbicos por segundo. Né? Em termos de propagação, estamos vendo a água que ocorreu no final de fevereiro. Né? Então, essa água propagando é a água que está chegando agora no reservatório Sobradinho. Não tivemos chuva representativa nos últimos dias, como podemos ver também no gráfico que fica acima, né? Na legenda do lado direito, no gráfico que fica acima, destacar só uma pequena chuva no Bom Jesus da Lapa, né? Mas no trecho principal, nós não tivemos chuva nos últimos dias. Próximo, por favor. Em termos de cenários, né, de vazões incrementais a Sobradinho, nós temos também, né, para curto prazo, a primeira e a segunda semana, nós utilizamos também a chuva do modelo ETA, GFS e com o modelo CEPINS, né, para essa previsão. Já para o período, né, posterior, né, no caso 23 de março a 30 de novembro, nós também temos 3 cenários. Também utilizando, um primeiro cenário, utilizando a vazão obtida, né, em função, né, desses 3 cenários de chuva, né, que é a chuva de 2006 a 2018. Também um outro cenário, 2014 a 2018, sim, os últimos 5 anos. Né, e também um cenário mais crítico, né, que seria correspondente, né, ao cenário gerado com a chuva de 2007. Tá? Próximo, por favor. A gente pode ver os cenários de vazões incrementais, destacando no início, aí, ó, como eu falei, o azulzinho, a previsão do CEPINS, que é a nossa revisão 2, que foi elaborada na quinta-feira passada, né, a revisão 2 do PMO, tá? Depois os outros 3 cenários. Observe que no período de junho a outubro, né, como era de se esperar, temos vazões praticamente sem grandes alterações, né? Depende muito da partida, do final do período seco, e depois, né, em função da não existência de chuva, o quadro geológico praticamente se mantém. Se a gente der um zoom, existe diferença entre os cenários, mas na escala que estamos utilizando, praticamente não vemos diferença nos 3 cenários. Só a partir de outubro, que é quando começa o período de chuva, né, nesse trecho, né, de São Francisco, é que podemos ver uma abertura, né, entre os cenários.
o vermelho, né, o pior cenário, o laranja, a média dos últimos 5 anos, e o verde, a média dos últimos 13 anos, né, 6 a 18. Tá? O vermelho equivale a 432 metros cúbicos por segundo, 29% da MLT, seria a segunda pior série do histórico. O laranja, 518 metros cúbicos por segundo, equivale a 35% da MLT, terceira pior série. E o verde, 549 metros cúbicos por segundo, 37% da MLT, a terceira pior série também, né? Quer dizer, qualquer uma das duas vai se verificando, será a terceira pior série, né? Vemos realmente um quadro não favorável, né? Pelo menos estamos vendo, né, em função da chuva, do histórico, e utilizando o modelo SMAP, né? Esse é o modelo que estamos utilizando para essas simulações até novembro, né? Até o final de novembro. O próximo, por favor. Em termos de perspectiva, né, em função dessas afluências que eu apresentei, vou mostrar agora a perspectiva de armazenamento. Primeiro, mostrar a questão da defluência utilizada nas simulações. Nós, para Três Marias, nós utilizamos as defluências mostradas, encaminhadas, na verdade, pela CEMIG. Ela começa um aumento no dia 20 de março para 180 metros cúbicos por segundo, e durante o período ele tem sucessivos aumentos, até atingir no dia 16 de agosto 340 metros cúbicos por segundo. Tá? Então esse foi o cenário que a CEMIG nos encaminhou e que nós utilizamos nessa simulação. Uma média nesse período de março até o final de novembro de 306 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, como sempre, né, é uma consequência, né, em função da defluência de Xingó, que eu já vou falar à frente, né. Sobradinho, então, o que ele faz é a gente aumenta a defluência em relação a Xingó, mantendo Itaparica naqueles 30% acordados, né. Tá? Xingó, nós utilizamos 2 cenários, né, nas simulações. Um mantém os 700, né, desse dia, o dia que estamos hoje, até o dia 30 de abril, e aumentando para 800 metros cúbicos por segundo no dia 1º de maio até o dia 30 de novembro. Esse é um primeiro cenário que utilizamos para Xingó. E um outro cenário é 700 metros cúbicos por segundo, mantendo, né, desde agora até o final de novembro. Tá? Próximo, por favor. Em termos de Três Marias, aí são os resultados obtidos, né? Três Marias, a gente utilizando a defluência, né, média de 306 metros cúbicos por segundo no dia 1º de maio, né, que é aquele final do período seco que a gente sempre tinha como referência. Nós não estamos separando o gráfico agora, mas posso, né, mostrar para vocês, nós estamos em torno de 75%, o percentual de veio atingido, né, no início de maio, 75% de armazenamento no reservatório Três Marias. Até o final de dezembro, né, no caso, 1º de dezembro, a gente pode ver aí em função, né, depende da série utilizada. Considerando aquele pior cenário, 47,9, e observe, né, como eu falei, as séries considerando o período de 2006 a 2018 ou 2013 a 2017 são séries muito parecidas, o que levou a armazenamentos muito parecidos, como vocês podem bem ver, né, na apresentação. Utilizando a média de 2006 a 2018, nós atingiríamos, no dia 1º de dezembro, 57,9, né? Um armazenamento de 57,9. E considerando a média de 2013 a 2017, 56,7. Quer dizer, valores bem próximos. Por conta disso, né, nós estamos, a partir da próxima reunião, nós não utilizaremos mais esse terceiro cenário, né, com a média de 2006 a 2018. Utilizaremos apenas o cenário que levou o resultado aí, o roxinho, tá? Que é a média de 2013 a 2017, como eu mostrei, tendo em vista que as séries são muito parecidas e, como consequência, né, o armazenamento também é muito parecido. Ele iria confundir mais do que ajudar, né, nas nossas análises. Ok? Próximo, por favor. Sobradinho, né, considerando aquele primeiro cenário que a gente mostrou, 700 metros cúbicos por segundo até o dia 30 de abril e depois 800 no dia 1º de maio até 30 de novembro. Destaco aí o final desse período seco, né, então nós atingiríamos 39,4 se utilizarmos, né, aquele pior cenário,
ou 43,4, né, e também está bem próximo dos dois outros cenários simulados, né? Então, nesse 1º de maio, atingiríamos 43,4 ou 39,4 em função do cenário utilizado, né, avaliado. Considerando essa avaliação até o final de novembro, né, o armazenamento avaliado no dia 1º de dezembro, considerando a pior série, nós chegaríamos a um reservatório de Sobradinho em 12,12%, ou 18,5%, se considerarmos aquele cenário médio dos últimos 5 anos, ou 20,9%, considerando o cenário de 2006, médio, de 2006 até 2018. Aí o próximo, por favor. Aí também mostramos um outro cenário, né, que é mantendo a defluência em 7 centímetros cúbicos por segundo. Então, no lugar daquele 12,12, se a gente não aumentar a defluência a partir do dia 1º de maio, nós atingiremos 18,2 e não 12,2, tá? Isso no pior, considerando a pior série de vazões. Considerando aquela média dos últimos 5 anos, atingiremos 24,6 ou 26,9, considerando o período de 2006 até 2018. Destaco também que fizemos uma sensibilidade com um aumento, né, em relação ao que a CEMIG mandou para a gente, aumentando 50 metros cúbicos por segundo. Só para a gente ver o impacto disso, né? Um aumento de defluência de Três Marias. Quer dizer, aumentando esses 50 metros cúbicos por segundo na defluência de Três Marias, no período de 20 de março a 30 de novembro, nós teríamos uma redução no armazenamento de Três Marias em 7,2%, tá? E um aumento de 3,3% no reservatório de Sobradinho. Tá? Então, é só a nível de sensibilidade. Pegamos as defluências da CEMIG e aumentamos 50 metros cúbicos por segundo. Como consequência, né, teremos uma redução em Três Marias e um aumento para Sobradinho, né, tendo em vista que a gente aumentou a defluência. Né? Então, 7,2 a menos em Três Marias e 3,3 a mais em Sobradinho, se aumentarmos a defluência da CEMIG em 50 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Aí é só para a gente ver o equivalente, né? A gente sempre está mostrando, né? O equivalente, lógico, o maior peso, né? Três Marias, Sobradinho e também Itaparica entrando nessa contabilização. O equivalente no dia 1º de maio, né, em torno de 50%, a gente vê aí, considerando a pior série, isso com aquele aumento para 800 a partir de 1º de maio, né? Tá? Então, atingiremos 50% ou 53% se for aquele cenário mais favorável, e no início de dezembro 25% ou, considerando a pior série, 32% considerando aquela série intermediária e 33% considerando aquele período de 2006 a 2018. Tá? Próximo, por favor. E aí, mantendo aqueles 700 metros cúbicos por segundo, não aumentando para 800, nós atingiríamos 29% de armazenamento no dia 1º de dezembro, equivalente, né, equivalente do São Francisco, 35% considerando aquela série intermediária e 37% considerando aquela série, né, de 2006 até 2018, aquela série um pouco mais favorável. Era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição. Ok. CEMIG, tem alguma consideração adicional a fazer? O Joaquim tem umas perguntas. É o seguinte, bom, primeiro eu acho que só para depois o INS corrigir, lá nos slides número 5 e número 6, ele mostra as razões e lá embaixo o pior cenário de precipitação, acredito que seja 2017. E nos slides aparece lá embaixo do gráfico representando a curva vermelha como 2007. Mas é só para depois ficar tudo certo. Bom, ainda que seja uma análise de sensibilidade, essa questão do aumento de 50 metros cúbicos por segundo em Três Marias e tal, que a Luana apresentou aí, ainda que seja só uma análise de sensibilidade, os 50 metros cúbicos, o número de 50 está apoiado alguma outra fundamentação ou é só um número mesmo para poder ver um impacto? Só isso. Obrigado. Não, Ivan, é só uma sensibilidade, não tem nenhuma outra base não, é só para a gente ter uma sensibilidade mesmo.
Esquece? Tem alguma consideração adicional? Sem consideração adicional aqui por parte da chefe. Obrigado. Ok. Bom, eu vou passar para os estados, se tem alguma consideração. INEMA? Bom, Joaquim, a gente aqui está preocupado, tá? Claro. Eu acho que a gente está há vários anos já discutindo, já tem algum tempo discutindo esses assuntos aqui. Eu acho que a gente já deveria fazer um cenário de mais restrição, em vez de ser só 700, 800, 700, até mesmo 600. Eu queria só chamar a atenção, a gente estava conversando aqui sobre o assunto, de que nessa época do ano, é a época que começa a chover no litoral. A gente vai poder fazer um levantamento, a gente sabe que até as chuvas são bem irregulares, mas é uma época que o Baixo tem menor demanda, porque há chuva mais localizada nessa parte do Baixo São Francisco. Então a gente poderia criar um cenário adicional a respeito disso, porque a gente até acharia que o ideal era baixar para 600 a vazão. Adicionalmente isso, a gente queria também propor um limite, né, tolerável, uma meta de chegar a 20% no máximo, quer dizer, o mínimo no caso, 20%, em Sobradinho, lá no final da série ali, daquela simulação, que no pior cenário era 18%. Acho que o corte deveria ser 20%, porque é uma vazão menor de restrição. Ok. Sergipe. Aqui não nada a contestar, não. Obrigado. Ok. Outras pessoas se incorporaram no processo durante as apresentações. A agência Peixe Vivo, se puderem dar o alô e alguma consideração adicional. Bom dia, sou a Flávia, assessora técnica aqui da agência Peixe Vivo. Aí estou aqui com o Altinho. Representante da Câmara do Alto aqui do São Francisco. E estamos aqui participando pela essa primeira vez aqui e colhendo aqui as informações para repassar. Eu sou também representante do Comitê do Entorno de Três Marias, e aqui hoje representando o Comitê do Entorno e para fazer as minhas contribuições mais adiante. Obrigado. Ok. Bom, eu pergunto a alguém que... Sim, por favor. Eu posso só responder a questão do Ivan. É 2007 mesmo, viu, Ivan? Nós não é o pior, não sei se você compreendeu bem nesse sentido. Nós pegamos a chuva de todos os anos, 2006 até 2017, e rodamos o Deles Map. E aí pegamos a série que deu o menor valor. Então, não necessariamente, né, a chuva, a série menor equivaleu, né, à pior resposta do SMAP, entendeu? Então, eu estou checando aqui até na rodada do SMAP e é 2007 mesmo. O ano de 2007 teve uma média de 200 metros cúbicos por segundo. E o ano de 2017, 235 metros cúbicos por segundo. Então, realmente é 2007, tá? A legenda não está incorreta não, tá? Obrigada. Eu entendi que Okay. Sim, por favor. No caso aí seria o slide 4, que teria o erro de texto que estaria escrito no pior cenário, tá, o 2017. Eu acredito que é por isso que o Ivan achou que a legenda do gráfico estava trocada, mas na verdade a informação textual que precisa ser corrigida é no slide anterior, slide 4. Então, ao final, a gente faz vocês encaminham uma revisada e nós encaminhamos para todos. Eu acredito que ficou só problema na legenda. Os dados estão ok, é só questão de legenda que gerou dúvidas, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma... Amauri. Por favor, Amauri. Link, bom dia. Essa colocação do representante do INEMA, ela é bem prudente, porque realmente a gente poderia traçar uma meta até sair de toda essa crise que a gente administrou de 2014 para cá, 2015, é que sempre a gente deveria fazer uma projeção em que sempre tivesse em 1º de dezembro melhor do que o ano anterior. Pelo cenário de 700, ele vai chegar inferior a 2018, onde deveria pelo menos subir. E a de 800 eu acho que tem que descartar, porque vai para 12, a gente vai cair muito em relação do que a gente veio recuperando ao longo desses anos. Então isso aí é muito prudente, já que também o outro rapaz falou também que vai ter uma chuva litorânea de qualquer maneira. Então acho que é prudente pensarmos também em rever esses 700 para 600 mais uso consultivo.
Então, aí esse cenário fazia com que talvez chegássemos em 1º de dezembro superior a 2018. E quanto aquele cenário de soltar mais 50 em Três Marias, se a gente reduzir para 600, não precisaria. Vamos guardar a chuva a montante, guardar a água a montante, porque a gente sabe que Três Marias e Sobradinho tem uma diferença enorme de evaporação. Então, ganharíamos, aquele cenário não precisaria ser feito, e a gente ficaria com 600 e viria que ia ter, para a gente pensar, quando chegar em 2018, 2019, ver como é que a gente fica para pensar em 2020. Porque me parece que a gente está aqui há 4, 5 anos, e tem um cenário que aponta que vai melhorar, como foi final de novembro, começo de dezembro, chegou em dezembro, janeiro, e em fevereiro degringolou tudo. Seria prudente a gente fazer esse cenário e persegui-lo. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Sim, Marinha, por favor. Joaquim, olha só, sem entrar no mérito, e até concordo com o INEMA, com o Sergipe, a ponderação deles é válida, mas nós estamos no início de março ainda, né? Essa projeção para 1º de dezembro está longe, está bem longe em termos de garantir que aqueles números ali vão bater. Então, acho que a gente deve realmente ir fazendo mês a mês, e à medida que o negócio se concretizar, se reduz ou se aumenta vazões. Aí eu acho que está cedo. A minha opinião hoje aqui é que é cedo para tomar uma decisão. Pode ser acompanhado em termos de planejamento, de curvas, mas sem decidir nada em termos de vazão de Xingó, vamos aguardar. Eu acho que está muito longe, só isso. É só uma observação em termos de... Porque eu já fui da área de meteorologia, essas coisas muito longas, assim, elas são complicadas, né? Então era só isso aí. Obrigado mesmo. Ok. Alguém mais? Tem o comitê, Joaquim. Sim, por favor. Eu quero acompanhar inteiramente a manifestação do representante da Marinha. Nós também consideramos que qualquer coisa nesse momento é prematura. Vamos aguardar o decorrer, no mínimo, do mês de março, para poder tomar decisões. É isso. Obrigado. Ok, obrigado. Alguém mais? Alô, bom dia, Joaquim. Ivanildo, UFBA. Eu gostaria de relembrar que nós temos uma resolução, a 2081, que foi discutida com todos os representantes de órgãos gestores, foi discutida nesse fórum aqui também, e a menos que a gente se proponha a rever essa resolução, eu acho que a gente está se antecipando um pouco, né? Acho ponderado que se discuta essa questão dos reservatórios, mas é bom observar que temos uma resolução que está só esperando o momento de entrar em vigor, né, plenamente. Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria? Joaquim, eu queria só fazer uma observação em relação ao que foi colocado até agora, em pró e contra dessa proposta que foi lançada aí pelo Amauri e pelo INEMA, é que todas as decisões que nós tomamos até agora foram feitas com base nas projeções que a gente tem recebido, né, aqui nesse fórum. Então, eu acho que aguardar para tomar uma decisão, e aí me permita aí a professora Ivonilde, eu acho que a resolução ela existe e as resoluções são mudadas de acordo com o cenário que a gente está observando. Né? Se houver necessidade de se mudar a resolução, se muda. Eu acho que o objetivo de todos nós aqui é tentar encontrar uma solução para essa situação que a gente está vendo agora para o ano de 2019, que os números estão sendo mostrados, estão claros, que como colocava a maioria agora há pouco, o resultado para o final do período é inferior, se a gente for levar em consideração o cenário menos alvissareiro, é inferior ao ano passado. Não quer dizer qual o trabalho que nós estamos fazendo, pensando no sistema como um todo, que não leva em consideração a necessidade de nós melhorarmos esses números. Senão não faz sentido, né? A gente está vendo quais são as perspectivas que estão sendo apresentadas aqui pelos órgãos que estão fazendo esses estudos. Só isso, obrigado. Quem mais? Joaquim? Por favor.
Bom, é o seguinte, nós só para lembrar que se a nossa próxima reunião for daqui a 15 dias, ela vai acontecer exatamente na semana do programa mensal de operação. E o setor elétrico precisa de uma sinalização para fazer as projeções lá para o programa mensal de operação do mês de abril. Ele vai precisar dos cenários futuros, ou seja, vai precisar de uma tomada de decisão desse grupo em relação a quais são as vazões de efluentes que nós vamos projetar para os meses subsequentes. Então, quer dizer, essa decisão não pode ser adiada há muito tempo. Em algum momento a gente tem que bater o martelo para poder dar subsídios para a realização lá do programa mensal do mês de abril. Tá bom? Ok. Alguém mais? Bom, eu tenho. Então eu vou fazer uma apresentação. Comitê, Joaquim, comitê. Não, eu só quero fazer uma observação aqui. Essa resolução não é uma resolução qualquer. Essa resolução foi fruto de um processo de consulta a todos os atores desse cenário, principalmente aos estados da bacia. E os estados estão ajudando. Quer dizer, nós não podemos construir uma resolução como essa, que se seguiu a diversos tipos de avaliação, através de um processo que constou de portaria da Agência Nacional de Águas, foi exaustivamente consultado a todos os interessados, e, portanto, essa resolução, senão nós vamos desmoralizar as resoluções que se adotam aqui. Nós, evidentemente, temos que ter todas essas salvaguardas, mas não vamos tratar as resoluções como se fosse uma coisa que você muda do dia para a noite. É por isso que, evidentemente, deve se acompanhar. A gente sabe de todo esse planejamento, o ONS acabou de se pronunciar e, entretanto, já naquela época a resolução foi tomada levando em conta o contexto dos usos múltiplos, de todos os usos múltiplos, inclusive daqueles referentes à questão da biodiversidade, qualidade da água e vários outros fatores, que levam em consideração diversos aspectos. E evidentemente que naquela época ninguém estava adotando uma resolução que pusesse em risco essa estratégia que vem sendo adotada. Me parece que a resolução, nos termos em que ela foi colocada, mantém essa perspectiva. Entretanto, vamos aguardar. Por isso que eu digo, se é uma resolução que foi adotada, para ela ser modificada, é preciso que argumentos muito consistentes do ponto de vista da progressão do período seco sejam apresentados. Então, se alguém está pensando nisso, trate de se municiar de argumentos sólidos para poder apresentar aqui essa questão. E é evidente que isso cairá no colo da Agência Nacional e de sua diretoria, que irá avaliar isso, mas me parece que aí devendo consultar de maneira bastante direta, sobretudo os estados que estão ajusando aí dessas barragens, para saber a opinião do conjunto dos usuários dos usos múltiplos e, evidentemente, também o Comitê da Bacia. Então, eu quero só pontuar para a gente não ir desvalorizando instrumentos que nós devemos primar. E uma resolução é uma coisa que foi adotada com vários cenários sendo apresentados. A resolução tratou de todos esses cenários, do mais adverso ao mais favorável. Portanto, o professor Ivonildo tem razão, a resolução é vigente, e para você contornar, teria que ter novos, muito fortes, para não aconselhar o seu, digamos assim, a sua aplicação. Porque aqui não estamos tratando só de uso consultivo, estamos tratando de outros aspectos que devem ser levados em conta. É isso aí que eu queria pontuar. Obrigado. Ok. Então, eu vou fazer minha apresentação, tá? Bom, esse é
uma visão diferente daquela apresentada pelo ONS, em função de olhar o histórico de uma maneira diferente, tá? Então, essa é uma data de referência, dia 10 de março, tá certo? Desde 93. Então, se nós olharmos 10 de março desde 93, quer dizer, para o mesmo dia, tá certo? Na época do ano, independente de o que aconteceu para trás, de cenário bom, ruim, ele olha uma visão na data. Então, nessa data 10 de março, se vocês olharem Três Marias, nós estamos com 68% hoje e em termos históricos de 2013 para cá, nós estamos pelo menos com 17 pontos percentuais acima do melhor cenário. Tá? Então, sem discussão, a situação de Três Marias ela é mais confortável dos últimos 6 anos. Tá? Então, 6 anos pelo menos de situação mais favorável. O que pode levar a uma discussão de melhorar as condições de operação do trecho entre Três Marias e Sobradinho. O sentido não é encher Sobradinho, mas melhorar as condições de operação do trecho Três Marias Sobradinho. Claro, tem reflexo também em Sobradinho, mas melhora as condições naquele trecho em relação às praticadas nos últimos anos. Na sequência, vamos olhar Sobradinho, tá? Bom, Sobradinho, ele está hoje na casa dos 38%, 38, quase 39%, a exceção do ano de 2014, que vocês se lembram que teve aquele janeiro de 2014, que teve um aporte significativo no reservatório de Sobradinho, mas ele está pelo menos melhor, tá certo, do que os últimos 5 anos, tirando somente o 2014 que houve isso, tá? E uma diferença tipo para 2014, para 2017 e para 2015 de mais de 20%. Se olharmos a sequência, agora o equivalente, certo? Então, o equivalente ele minimiza aquele aporte que houve em 2014 e, sem dúvida, ele está também melhor do que os últimos 6 anos, certo? Bom, e o que é que significa isso na prática? Na prática é que nós estamos com uma situação, diferentemente do que foi colocado pelo Amauri, melhor do que todas as outras 6 anos últimos, tá certo? O que existe, aí é uma boa discussão sobre isso, qual é o melhor momento de tomar a decisão sobre adoção de práticas. Se vocês analisarem, a grande discussão que tem é qual a qualidade do período chuvoso, tá certo? Que é no período chuvoso, que ainda nós consideramos até o final de abril, tá certo? É que você tem as grandes variações ainda possíveis de serem verificadas. Quando você olha, e aí nós podemos olhar os gráficos do ONS, da apresentação do ONS, o que acontece no período seco é quase que uma descida determinística, tá certo? Então, a variação, se você considera a média dos 5 piores anos, a média do pior ano, vocês vão ver que eles são muito paralelos, tá certo? São muito paralelos quando você vê essa coisa. Então, o que varia, por exemplo, para o São Francisco aí, é o ponto de partida em maio, tá certo? Então, olha aí a diferença, quanto está em maio o ponto de partida. O ponto de partida que está em maio, tem quantos por cento de diferença aí?
Então, e o que acontece em novembro? Em dezembro, você já incorporou o novo ano hidrológico. Aí você pode acontecer qualquer coisa a partir de dezembro. Pode subir, pode continuar descendo. Então, mas o período entre 1º de maio e pelo menos 1º de novembro, ele é muito, vamos dizer, previsível em termos de planejamento futuro. Tá certo? O que não é tão previsível é a trajetória que vai até 1º de maio, por conta de ainda haver possibilidade de chuva ou haver, por exemplo, recessão. Nessa simulação, por exemplo, que o ONS está colocando, é que nós estaríamos perdendo água, tá certo? Até maio. Nós estaríamos hoje com mais água do que vamos estar em maio. Essa é uma previsão, tá certo? Alguém pode dizer, não, está nessa linha aí do vermelhinho, tá certo? Que não está se mostrando aí o que aconteceu, a exceção de janeiro, que foi um ponto fora da curva, tá certo? Mas que tem que ser visto, né? Como um ponto de reflexão. Então, o que é o ponto que a nossa resolução, que foi discutida com todos, previa? Era caracterizar uma situação que iria até maio e de maio em diante. Então, o ponto de tomada de decisão efetiva é no entorno do final de abril, que se toma uma decisão futura com mais dados e com mais elementos para tomar a melhor informação disponível. O segundo ponto que é importante é que nas nossas discussões da nossa resolução, tá certo? Se estabeleceu um patamar mínimo, tá certo? Que foi de 700 metros cúbicos segundo, que a partir daquele entendimento seria o patamar mínimo, tá certo? Que nós estaríamos liberando a partir de Xingó, tá certo? Então, esse número de 700 metros cúbicos segundo foi amplamente discutido. Podia ser 550, podia ser 550, podia ser 600, podia ser 600. Não tem nenhum elemento novo que leve a uma rediscussão do número 700 metros cúbicos segundo, tá certo? A menos que alguém queira apresentar algum estudo, tá certo? Dizendo que a hidrologia mudou daqueles meses que nós calculamos para trás para agora, tá certo? Foi possível, em qualquer situação, a prática dos 700 metros cúbicos segundo, tá? Então, só para a gente ficar nivelado, existem 2 projetos. Volta aí, mostra aí, Sobradinho. Tá certo? Sobradinho. Esse aqui é a previsão. Olhe a diferença que é na partida entre os cenários que estão aí, tá certo? Vocês vão ver o seguinte, que eu estou falando entre maio e novembro, tá certo? Você vê que a diferença que está entre maio e novembro, tá certo? Ela praticamente se mantém em qualquer situação de cenário. Se você pegar aí, o que abre diferente é 1º de dezembro. Por quê? Porque no cenário pior que o ONS coloca, simplesmente não tem chuva em novembro, tá certo? E o que significa que o reservatório desceria estupidamente por conta da não chuva em dezembro. Mas já é uma previsão de um novo ciclo hidrológico que vem ainda, a gente ainda está discutindo desse ano, a gente já estaria discutindo um outro ciclo hidrológico, tá? Então, de maneira concreta, essa indicação diria que nós iríamos também, de novo, perder água, tá certo? Praticamente, entre abril e maio, até maio. A gente estaria perdendo água no reservatório de Sobradinho. Então, é um cenário que tem uma perspectiva talvez não tão práticas de acontecer em função do que está acontecendo e de previsões de chuva e sem o bloqueio mais atmosférico que teve na região sudeste, tá certo? Bom, dito tudo isso, 2 pontos merecem reflexão. Primeiro, aquela vazão que está em
disponível ainda em Três Marias, que pode, só ela, por exemplo, se aumentar em 50 metros cúbicos por segundo, perde 7% em Três Marias, mas dá 3% no mínimo em Sobradinho, tá certo? É uma forma de compensar qualquer situação desfavorável que nós possamos enfrentar. Então, na prática, o que nós estamos discutindo para patamar de discussão, não está, a menos que alguém apresente um estudo, e eu gostaria de conhecer esse estudo, nenhum indicador de voltar para 600. A ANA não tem essa discussão de voltar para 600, porque todos os estudos que a ANA fez até agora, com base em todas as simulações e foram apresentadas aqui, indicaram que era possível vencer cenários de 700 metros cúbicos por segundo em qualquer situação. Então, esse é um ponto importante, tá certo? O que estamos discutindo aqui é se subimos para 800 ou não subimos para 800, mas não baixar para 600. Deixar claro. Agora, cabe, aí tem o INEMA, pode fazer estudos, tem aí o comitê, pode fazer estudos, o projeto Nilo Coelho pode fazer estudo e apresentar, o ONS pode fazer estudo e apresentar. Então, não tem problema nenhum. Agora, os estudos que foram elaborados para elaboração da resolução, eles consideramos válidos, tá certo? E não houve nenhum fato novo que fizesse com que a agência tenha alguma proposta de alterar as vazões mínimas. Está aberta a discussão. Marinha, como eu puxei o assunto, eu gostaria de concordar plenamente com o seu Joaquim. Nós, nesses 2 meses que nós estamos já nesse ano fazendo, se verifica que toda vez que apresenta a curva do ONS, a gente ganha um pouquinho de armazenamento em relação à projeção. Então, quer dizer, não alarmou ainda, não foi ao contrário das projeções, né? Então, está sempre um pouquinho acima. Hoje, Três Marias e Sobradinho tem mais do que o que foi projetado no dia 25 de fevereiro. Pouca coisa, mas é superior, é uma tendência. Então, não é o valor em si, é a tendência. Então, até agora, não sou nenhum alarme, né, que venha motivar, reduzir vazões, porque vai pegar armazenamento no futuro. Pelo contrário. As curvas que o senhor Joaquim mostrou aí, o ano hidrológico está muito bom aí em relação aos últimos 5, 6 anos, né? Era só isso. Eu concordo plenamente com o senhor Joaquim, mantenho o que está aí projetado para a resolução. Obrigado e desculpa. Aberta a discussão. Bom, Joaquim, eu concordo, né? Aqui não há discordância sobre isso, que na realidade talvez não tenha ficado claro, que a gente pede até não é nenhuma proposição imediata, apenas que se avalie e se propõe o que está, inclusive, na própria resolução, que você tem uma meta de chegar lá no final, e eu acho que talvez isso não é para tomar decisão imediata, mas sim para começar a discutir isso. Agora, de antemão, eu vou me colocar, nós nos colocamos aqui na Bahia, né? Nós nos comprometemos, na realidade, a apresentar na próxima reunião, daqui a 15 dias, uma avaliação nossa aqui com as argumentações, mandamos previamente isso para vocês, para mostrar o que é a nossa preocupação. Então, a nossa preocupação não é em alteração imediata, apenas levantamos uma questão para discutir o aspecto. Nós estamos aqui vivendo o cotidiano de um período muito difícil, inclusive em relação à chuva no estado da Bahia. Então, a gente fica preocupado exatamente com a borda do Sobradinho, da borda do lado do Sobradinho, com muitas comunidades que tem ali, que quanto mais baixo ficar, mais prejuízo. É um ano atrás do outro, um ano atrás do outro. A gente não consegue recuperar esse aspecto. Algumas adaptações já foram feitas, a gente já sabe disso, mas é um problema, inclusive, de natureza ambiental futura, porque me parece que alguns elementos de ocupação de entorno do lago pode até acontecer nesse período. Por mais que se fiscalize, a gente não consegue ser onipresente, onisciente em todo momento, em todas essas áreas. Então, a gente concorda no que você colocou em números, em gênero e grau. O que a gente, na realidade, levanta é apenas para pensamento, para discussão e tendo sempre uma meta mínima, né? Nunca esquecer esse aspecto, né? E a gente vai apresentar uma proposta aqui, um compromisso que eu estou aqui com a Secretaria
estrutura hídrica, o pessoal da Casa Civil do Estado, a gente vai avaliar toda a proposta que tem e a nossa preocupação sempre vai continuar, tem que defender o interesse aqui dos nossos cidadãos e para apresentar para vocês nos próximos 15 dias, viu? Obrigado. Ok, só lembrando que na nossa resolução, ela também tem patamares mínimos que a gente sempre busca como meta, né? Sobradinho 20%, Três Marias 30%, Itaparica 30%. Então, isso tem que ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma, e vai ser levado em consideração também. Alguém mais? Joaquim Amauri, realmente essa colocação que nos deixa bem claro que tudo para trás só serve como dado estatístico para projetar o futuro. E o futuro se projeta com o pior, com o médio ou com o melhor. Isso é sem sombra de dúvida. Agora, a gente vê que se esse nível de 20% ele vai ter respeito para Sobradinho, Itaparica e Três Marias 30%, tá certo? Então Três Marias está bem. Agora, se a gente ficar com os 800, desmantela, sai desse nível. Então, se a gente ficar com os 700 para esperar 1º de maio, pode ser que a gente considere lá em 1º de maio a necessidade de manter os 700 ou reduzir. Não resta dúvida que só temos 45 dias para ver esse resto de março e abril. Agora, o que é preocupante a gente estar aqui ver uma projeção do ONS, projeção não é certeza, é projeção simplesmente, e a gente vê lá se querer levar para 800 e cair para 12, para 12 aliás, e em 700, cair para 18, no pior cenário. Então, se tem essa projeção para o pior cenário, eu acho que a gente está aqui para amenizar uma situação que você mostrou muito bem. Está de parabéns, porque você mostrou tanto Sobradinho e Três Marias como equivalente, como é que está 2019 em relação aos 4 e aos 5, 6 anos para trás. Mas isso se devia a o quê, esse nível bom? A gente ter sacrificado lá atrás a 550, a 600, 620, para então onde está. Porque se a gente ficasse alto, a gente tinha secado Sobradinho. Então, como é a nossa meta de subir Sobradinho para 20 e Três Marias com 30, tá certo? E se a gente quer encher o sistema, nós estamos com 6, 7 anos de seca e a gente está num patamar abaixo de 40% e 50%. Para a gente encher o reservatório, a gente tem que subir essa previsão e diminuir isso tudo. Então, vamos abrir a discussão mais ampla, tá certo? Então, vamos discutir também o dia da água, tá certo? O dia do rio, tá certo? Tá em discussão também o dia do rio. Se necessário tudo, Joaquim. Eu não estou com palavra de rei, não sou dono da verdade. Até porque eu não tenho voto. Quem tem voto são os estados. Tá em discussão agora, o dia de qualquer do rio maneira, também, não é a partir do sacrificar mês de um maio. sistema em detrimento de soltar água de graça para os outros. Ok, vamos discutir todas as hipóteses, você falou muito bem. A gente vai discutir todas as hipóteses em 1º de maio e o dia do rio, que não faz parte da nossa resolução nova, bem dica isso, mas como agora se quer discutir a resolução, todo vai ser discutido. Agora, a ANA não, só vai mexer em qualquer coisa com argumentos muito sólidos que levem a uma mudança no que foi discutido e consensado entre 4 estados, o Comitê de Bacia, apresentações amplas que foram feitas com todos para a definição do vazão mínima de 700 metros cúbicos por segundo. Então, a menos que tenha alguma coisa muito diferente, tá certo? A ANA não vai rediscutir com ela propondo. Quem mais? Altino, CCR Alto. Na verdade, eu acredito que uma postura mais conservadora fosse o melhor realmente a ser adotado até que uma posição final tenha sido obtida, que o estudo tenha sido feito, que, a não ser que haja realmente uma grande demanda... Que estudo é esse? Você tem algum estudo alternativo para a gente apresentar aqui? Aí é que eu estou lhe dizendo, você mesmo propôs que o comitê fizesse o estudo, que outros órgãos fizessem o estudo. Sim, eu acho que seria prudente manter os 700 e não se discutir nenhum possível aumento, como você mesmo
colocou aí para passar para 800. Acho que a postura conservadora seria o melhor agora, até que a gente tenha esse estudo e que tenha dado mais concreto, porque trabalhar só em cima de projeções, eu acho que é muito vago. Ok. Só para a gente entender, ninguém fez proposta de aumentar em 800 até maio. Todas aumentam em tudo que está em discussão é esperar até final de abril para uma tomada de decisão mais coerente com a melhor situação disponível para o período seco. Foi essa o que está na mesa, é isso. Não tem nenhuma proposta hoje em discussão de aumentar para 800. Como também não tem de baixar para 600, a menos que alguém coloque ela agora, nesse momento. Joaquim, a gente só queria lembrar novamente que daqui a 15 dias, né, seria na próxima reunião, a gente precisaria ter um cenário de referência para ser usado. O cenário que tem hoje é 700, tá certo? 700 até maio, tá certo? E a entrada em operação da nossa resolução 800. Se não entrar, não entrou, tá. Mas o cenário é esse. O cenário é esse, tá bom. Alguém mais tem alguma proposta? Vou fazer uma passada para os estados e comitê. Comitê, alguma consideração adicional para a gente fechar esse assunto? Não, em absoluto, nós concordamos, não é, com a avaliação que foi feita pela Agência Nacional de Águas. Nós consideramos que as avaliações da agência, do ponto de vista estratégico, são sempre as melhores, né, do ponto de vista, inclusive, da coerência com a resolução. Queria só observar que a resolução foi feita e um dos conceitos principais que inspiraram o seu conteúdo foi o de dar segurança a todos os usuários, inclusive ao setor elétrico, ter lá os patamares, os gatilhos, isso tudo foi visto e revisto. E eu não vejo nenhuma necessidade de você começar aquilo que eu volto a dizer. Você não pode adotar um instrumento como uma resolução que pacifica, que dá segurança e tal, e sempre recorrentemente, né, sem argumentos novos de muito impacto, você, evidentemente, modificar isso. Não vamos esquecer que durante anos a vazão mínima de 1.300 figurou, né, como um patamar, né? Houve um consenso de revisar isso diante dos novos tempos, etc. E isso foi fruto, evidentemente, de todo um trabalho. Então, eu acho que nós conseguimos, sim, uma conquista muito grande e só uma outra motivação, não muito grande poderia nos levar a uma rediscussão da resolução, que não é uma coisa fácil, porque envolveria, assim como o doutor Joaquim colocou aí, vários outros aspectos, não é? A resolução é bem ampla, bem diversificada. Então, eu acredito que ela é vigente e vamos acompanhar como nós estamos fazendo aqui, e acho que o posicionamento do doutor Joaquim foi bastante claro. O comitê, né, acompanha esse entendimento. Bahia. Nós estamos aqui discutindo, e uma das coisas que a gente quer dividir bem com vocês é o seguinte: Sobradinho tem seus problemas bem específicos. E a gente está observando sempre critérios mais gerais do todo do fluxo do rio. Mas os aspectos específicos em torno do Sobradinho, eles recaem muito sobre a gente somente, né? Então é preciso que a gente possa
trazer para vocês algumas informações a mais que ajudem vocês a perceberem o quanto a nossa preocupação tem cabimento. Então, é uma questão da gente, por exemplo, ter uma meta de 20% no final do período. Você, Joaquim, colocou aí a possibilidade de liberar mais de 3 Marias. Ou seja, tem várias alternativas que podem ser pensadas, mas Sobradinho tem todos os seus problemas ambientais de navegação, de ocupação de solo nas áreas que ficam expostas e outras muitas questões ambientais que estão envolvidas no processo. Não só tem questões ambientais no trecho baixo do rio e em outros processos. Então, assim, é que até agora, na discussão, como ela foi muito mais de um caráter geral, nunca nada específico sobre Sobradinho foi necessariamente abordado de uma forma mais precisa, mais em volta de Sobradinho. Então, uma coisa nós vamos discutir mais aqui, vamos ver e vamos trazer para conversar com vocês. Vamos ver se a gente consegue avançar nisso aí. Mas a ideia básica não é a questão de não liberar 700, a ideia é que a gente também tem uma meta em relação ao Sobradinho. Se a gente reparar bem, são poucas coisas em volta de uma coisa tão complexa. Ok, mas entendido como eu reforcei. Na resolução não só tem vazões mínimas, também tem metas vamos dizer assim, para alcançar ao final do período seco, né? Então, volto a insistir, nós estamos com todas as projeções com a meta de 3 Marias muito acima da meta programada, que é 30%. No pior cenário que vocês viram aí, ela está muito acima disso. Então, há margem de manobras para uma discussão daqueles 50 metros cúbicos segundo, 100 metros cúbicos segundo. Isso não é só para encher Sobradinho, que não tem sentido, mas é para melhorar as condições no trecho entre Sobradinho e 3 Marias também, que não pode ficar sempre restrito às suas vazões mínimas, como nós estamos praticando hoje desde 2013, 2014. Bom, alguém mais? Deixa eu ver aqui. Semar não. Sergipe. Eu passo para você na sequência, mas deixa a Sergipe falar. Não, Joaquim, acho que o que você colocou aí o Sergipe está ok, viu? Nós concordamos aí com a sua colocação, ok? Comitê, pode falar agora. Não, só para lembrar aí da intervenção feita pelo representante do INEMA, que não é só no Baixo São Francisco, evidentemente, é onde a situação se apresenta com maior gravidade, mas a jusante de Sobradinho ainda é território do estado da Bahia e território do estado de Pernambuco. E a jusante de Sobradinho, nós temos problemas com a qualidade da água, ambientais, vide situações que o comitê anota permanentemente, como recentemente, e dos aquicultores lá em Paulo Afonso. A presença de algas que trazem uma série de inconvenientes e em outros pontos do submédio de São Francisco, o comitê é o receptor de todas essas demandas. Então, eu gostaria de lembrar o INEMA que o estado da Bahia tem continuidade ajudando Sobradinho. É evidente que os problemas do entorno do Lago de Sobradinho, assim como hoje os problemas do entorno do Lago de Três Marias, configuram também situações problemáticas, No caso de Três Marias, inclusive superveniente agora ao rompimento da barragem ainda maior. Então a gente tem que trabalhar com esse cenário todo de demanda, mas prezar muito por aquelas regras, pelas regras que foram construídas levando em conta não o foco em determinado momento, trecho, digamos assim, zona geográfica ou região, mas sim levando em conta toda a diversidade, não só dos desafios, como também toda a diversidade dos interesses diversos. Como eu sempre digo aqui, todos os interesses são legítimos. Entretanto, você tem que conseguir aqui, via consenso, por isso o sucesso dessa sala de acompanhamento, a gente tem que sempre calibrar bem as coisas para que todos esses interesses sejam atendidos. Volto a repetir, inclusive, aqueles relativos à qualidade da água
e a questão da biodiversidade, porque disso depende também, inversamente, a qualidade dos outros usos. Os usos não estão separados, eles interagem e são interdependentes, porque mesmo o uso agrícola precisa de água de boa qualidade, assim como você não pode gerar energia com uma água altamente, digamos assim, concentrada em termos de turbidez, etc. Então, eu acredito que esse é o caminho certo do entendimento, preservar aquilo que foi construído para que as coisas não, digamos assim, se diluam. Né? Aquilo que a gente constrói deve ser preservado e modificado na medida em que, de fato, a gente entenda que fatores supervenientes recomendam isso, mas não de antemão você imaginar o contrário. Por isso que nós acompanhamos, mas eu gostaria muito que essa situação do trecho do submédio, estágios antes de Sobradinho até Paulo Afonso, ela começasse a ser efetivamente considerada. É isso aí. Obrigado. Ok. É só para lembrar, a nossa resolução já tem um ponto lá muito claro que diz que toda vez que baixa de 20%, automaticamente reduz a vazão para 700, tá certo? Então, mesmo que a gente praticasse a vazão de 800 em maio, junho, não sei o quê, baixou de 20%, ele automaticamente recalcula e fica 700 para fazer o ajuste necessário. Então, mesmo que vocês não se lembrem, mas tem esse ajuste. O que a resolução não tem é abertura para discutir vazões abaixo de 700 metros cúbicos por segundo. Isso não tem. Bom, eu passo ao ONS. ONS, alguma consideração depois de tudo isso? Ou você vê a necessidade de algum ajuste crítico já que os dados das simulações, de alguma maneira, daqueles piores cenários foram você colocaram? Não, Joaquim, o que, assim, resumo, você me corrija se eu estou errado. O que eu acho que a gente deveria apresentar na próxima reunião seriam 2 cenários de afluência, um cenário mais baixo, com o pior ano, e um outro cenário que eles estão muito próximos, então a gente pegaria para Três Marias 2013 a 2017 e para Sobradinho pode ser 2014 a 2018, não teria problema. Então seriam 2 cenários de afluência, tá? E de defluência, eu colocaria vamos 700 voltar. e 800. Vamos voltar para o cenário. A gente tem, normalmente a gente tem feito isso com 3 cenários. Qual foi os 3 cenários? Um cenário que você está botando o pior do histórico, ok? Ninguém vai colocar em dúvida essa discussão de sempre trabalhar com um cenário pessimista, tá certo? Um cenário que você tem colocado sempre aqui a média dos 5 últimos anos, que reflete um cenário estatístico, tá certo? Mas existe um terceiro cenário, tá certo? Que é o cenário que vocês imaginam que está mais aderente a esse ano, tá certo? Então, não adianta pegar só os cenários ruins e também não ter nenhum cenário que você considere uma certa aderência a esse ano. Então, era importante ter um cenário que vocês sempre fazem também isso. Vamos considerar que esse ano as vazões estão, 50% da média, 30% da média, tirando aquele problema de janeiro, mas ele tem ficado em torno disso. Então, eu acho que tem que ter 3 cenários. O pior, que sem discussão, a média dos 5 piores, do histórico, dos 5 piores, desses 5 últimos anos, para mostrar uma estatística como se nós não tivéssemos saído da crise, mas também um cenário que pode ser o que for, pode ser o pior, pode ser melhor, ou pode ser o que for, mas ele reflete o que nós estamos vivendo hoje, olhando para o futuro, em cima das condições meteorológicas, em cima do CEMADEM. Porque senão a gente estaria fazendo os cenários só estatísticos, sem olhar o que está acontecendo no mundo, né? Então eu acho que tem que ter o terceiro cenário, sim.
Tudo bem, um terceiro cenário mais favorável que a média dos 5 anos, não é isso? Não, eu não estou dizendo que é mais favorável, mas o que tivesse acontecendo nessa de tendência, tá certo? Esse é o ponto. Quer dizer, se a tendência desse ano está sendo vazões em cima de 40%, 30%, o que for, tá certo? Você seguir uma tendência das condições climáticas que estão acontecendo esse ano. E não simplesmente trabalhar só com o passado. Ok, então. E aí, para a defluência, seria os 700 e os 800, não é isso? Sim, mas só tudo a partir de 1º de maio. Sim, a partir de 1º de maio. Claro. Agora, tem aquela coisa da sensibilidade que foi feita em relação a cenários, porque se você também não fizer alguma cenarização de defluência de Três Marias, vai chegar um ponto que Três Marias verte, tá certo? Vai tendência de verter porque a gente só está saltando o mínimo. Se a gente passar mais 1 ou 2 anos só saltando o mínimo, não tenha dúvida que vai ter cheia entre Três Marias só por conta de que solta o mínimo e vem mais que o mínimo sempre, né? Então, Três Marias vai ficar esse ano acima de 70%. Eu acho que esses cenários que estão sendo sinalizados aí com valores no final do horizonte abaixo de 20% em Sobradinho, o que a gente podia assim, fazer a rodada normal que a gente faz com o mínimo lá, mas também fazer uma outra cenarização jogando mais água de Três Marias para poder chegar a Sobradinho ao final em 20%, pelo menos, que é o que garantia, como você falou lá no início das nossas reuniões, a entrada numa situação normal na bacia, tá bom? Ok, é um cenário, dá para começar com esse que é coerente, quer dizer, você não pensar, tá certo? Eu estou estranhando até a chefe não falar, de dizer assim, o sistema está desequilibrado, está com muita água em Três Marias e pouca não sei o quê, mas é uma coisa que normalmente também foi discutido muito no passado. Ok, combinado. Quem tem mais alguma sugestão? Estou complementando aqui pela Marinha, a navegação ali do Médio São Francisco, hoje, como você já mesmo falou uma vez, é vertical, atravessa para lá, para cá, não tem calado, não tem nada. Então, quanto mais volume nós tivermos vindo de Três Marias, para a navegação, inclusive para a Bahia, para escoar safras, do oeste baiano, enfim, a navegação ali que ficou muito prejudicada esses últimos anos, se a gente começar a tentar recuperar, abrindo mais Três Marias, isso aí para a navegação e para a sociedade como um todo é super bem-vindo. Essa é a minha opinião. Obrigado. Ok. Alguém tem mais alguma consideração para a gente fechar essa primeira parte da reunião? Não. Então, acho que conseguimos alcançar um certo, vamos dizer, consenso em propostas, né? Quer dizer, não estava na mesa aqui em nenhum momento a discussão de aumentar a vazão, tá certo? Esse é um ponto. Também não estamos por discussões anteriores que duraram vários anos, quando foi estabelecido um patamar mínimo de 700, também não estamos abrindo a discussão. Agora, podemos, como eu disse, qualquer coisa se abre a discussão em qualquer coisa. Agora, abrir a discussão não se abre de um aspecto só, se abre toda. Então, eu acho que foi um grande avanço que nós conseguimos quando saímos daquele patamar fixo de 1.300 metros cúbicos segundo para um patamar que tinha como base agora 700 metros cúbicos segundo. Foi muito consensado isso. Foi uma discussão muito ampla na bacia, tá certo? Mostrando que não era possível mais ter aqueles valores de 1.300 metros cúbicos segundo, que comprometeria o futuro da bacia. Isso foi consensado, mas também foi estabelecido um patamar mínimo. Agora, se toda vez que a gente estiver discutindo, for discutir de novo, é melhor guardar água no reservatório e o rio virar um canal, então é uma outra discussão que a gente reabre toda o processo de vazão ecológica, de outras coisas que tem que ser inseridos no processo. Tá bom? Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria de colocar nesse momento? Não. Então,
pelo que a gente está acertando, né? Nossas reuniões estão acontecendo a cada 15 dias, certo? Então, a próxima reunião marcada para o dia 25 de março, tá certo? Essa é a data da 25 e eu conclamo a todos que têm alguma consideração adicional a fazer que apresentem na próxima reunião, com a visão ampla da bacia como um todo, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque cada vez que a gente mexe num determinado elemento, ela tem alguma repercussão na bacia como um todo. Então, queria agradecer a participação de todos. Como sempre, aqui a gente tenta conciliar, mas mais que isso, manter os compromissos assumidos, né? Então, muito obrigado e até a próxima reunião. Até a próxima.